E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, no vídeo de hoje, o tema é sobre 10 grandes jogadores da história do Corinthians que vocês aí precisam conhecer, né? Como vocês sabem, a história do Corinthians é rica, grandes jogadores passaram por aqui. É claro que a nossa história não se resume a apenas Rivelino, Sócrates, Marcelinho Carioca e outros tantos conhecidos, né, da torcida. O Corinthians teve muitos e muitos jogadores de um passado aí que marcaram a nossa história, que fazem parte da nossa história. E eu resolvi separar 10 jogadores para relembrar aqui com vocês, beleza? Claro que alguns jogadores que eu trarei aqui, talvez alguns de vocês já ouviram falar, sabem quem é, coisa e tal, mas eu vou relembrar esses jogadores aqui com vocês, beleza? Então, bora lá para 10 grandes jogadores da história do Corinthians que você precisa conhecer. Bora pro vídeo. E o primeiro jogador que eu vou trazer para vocês aqui é ele, Neco, sim, Manuel Nunes, o Neco, o primeiro grande ídolo da história do Corinthians. O Neco que, além de jogador, ele também foi treinador do Corinthians, o Neco. Dizem que numa determinada partida ele ficou tão nervoso com o juiz e dirigentes adversários que ele tirou o cinto do calção e correu atrás deles para dar cintadas, enfim. O Neco que foi o primeiro jogador a ter um busto no Parque São Jorge. Pois é, o Neco foi o primeiro a ter um busto. E também, ao lado do Amilcar Barbuy, foi um dos primeiros jogadores a serem convocados para a seleção brasileira. Tanto que foi campeão da Copa América pelo Brasil em 1919, né? Vamos conferir agora algumas estatísticas do Neco com o Corinthians. Bora conferir aqui, tá? Eu estou no site do meu timão, tá? E eu vou mostrar aí algumas estatísticas, alguns números do Neco, beleza? Vamos lá. O Neco, de nome Manuel Nunes, ele era um meia, nasceu no dia 7 de março de 1895 e faleceu no dia 31 de maio de 1977, certo? Estatísticas do Neco com a camisa do Corinthians: ele disputou 297 jogos, todos como titular, conseguiu 216 vitórias, 33 empates e 46 derrotas, 2 jogos não tem resultado conhecido, tá? E ele ao todo tem 8 títulos com a camisa do Corinthians, sim, 8 títulos, sendo 7 paulistas e uma taça competência, certo? E o Neco marcou 242 gols com a camisa do Corinthians, sim, 242 gols em 297 jogos, certo? Vamos conferir mais aqui do Neco. Estreia dele pelo Corinthians aconteceu no dia 19 de outubro de 1913, um empate com o Americano por 1-1 no estádio Palestra Itália, isso mesmo, a última partida do Neco pelo Corinthians no dia 31 de agosto de 1930, certo? Um empate com o Internacional da capital por 2-2 no estádio da Floresta, certo? Vamos conferir mais aqui. Recordes e marcas de Neco pelo Corinthians. Ele é o 10º meia que mais atuou pelo Corinthians, 30º jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX, 4º maior artilheiro da história do Corinthians, meia que mais marcou gols pelo Corinthians e o 43º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians, certo? Está aqui também as estatísticas do Neco pelo Corinthians por temporada, tá? Ele ficou de 1913 a 1930 pelo Corinthians, cara. Meu Deus, ele ficou muito tempo aí, 17 anos, certo? 17 anos, quase 20 anos aí, sendo atleta do Corinthians, o Neco, beleza? E tá aqui por competição, né? Disputou 201 jogos por Campeonato Paulista e 15 amistosos. Esse é o Neco, o primeiro grande ídolo da história do Corinthians. E bom, bora pro próximo jogador agora. E agora, o próximo jogador da lista é ele, Teleco, sim, de nome Uriel Fernandes,
Teleco, que tem esse apelido graças à sua avó, né, que deu esse apelido para ele. Teleco jogou no Corinthians nos anos 30 e ele tem uma excelente média de gols com a camisa do Corinthians. Ele tem mais de 200 jogos pelo Corinthians e acreditem, a média de gols dele é de mais de 1 por jogo, tendo mais de 200 jogos. Sim, Teleco foi um grande jogador que passou pelo Corinthians, certo? E vamos conferir alguns números dele, assim como fizemos com o Neco aqui. Vamos lá? Conferir números do Teleco, ex-jogador e grande ídolo do Corinthians. Tá aqui, nome Uriel Fernandes, ele era atacante, nasceu no dia 12 de novembro de 1913, faleceu no dia 22 de julho de 2000. Estatísticas de Teleco com a camisa do Corinthians, olhem só isso, 250 jogos, 241 como titular, certo? Ele conquistou 6 títulos, sendo 4 paulistas, uma Taça São Paulo e um torneio Quinela de Ouro, certo? E ele marcou 257 gols pelo Corinthians. Sim, em 250 jogos, 257 gols. Exatamente isso. Mais gols do que jogos, certo? A estreia dele pelo Corinthians foi no dia 16 de dezembro de 1934, certo? E foi no jogo contra o Vasco e o Corinthians acabou derrotado por 5-0, uma partida amistosa em São Januário. A última partida de Teleco pelo Corinthians no dia 6 de fevereiro de 1944, certo? E o jogo foi um empate com SPR por 2-2. O jogo foi na Fazendinha. Recordes e marcas de Teleco pelo Corinthians. Ele é o 13º atacante que mais atuou pelo Corinthians. Terceiro maior artilheiro da história do Corinthians, sim. Ele só perde para Cláudio e Baltazar. Ele é o terceiro atacante que mais marcou gols pelo Corinthians e é o 68º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians, correto? E tá aqui as temporadas dele de 1934 a 1944. Ele ficou aí uns 10 anos jogando no Corinthians, certo? Reparem que em 1941... em 38 jogos, ele marcou 50 gols. Temporada de Messi do Teleco, né? Enfim, as estatísticas do Teleco por competição, jogou 123 jogos pelo Paulista e 4 pelo torneio Rio-São Paulo. Esse é o Teleco de 250 jogos, 257 gols pelo Corinthians, o terceiro maior artilheiro da nossa história. Beleza? Bora agora pro próximo jogador. E agora vamos falar de Servilho, galera. Sim, jogador que atuou pelo Corinthians entre os anos 30 e os anos 40, mais ou menos a mesma época do Teleco, inclusive jogou ao lado do Teleco pelo Corinthians. O Servilho que jogava na Bahia e após uma excursão do Corinthians no estado, o Timão resolveu contratá-lo. Ele que iniciou como meia, um meia direita ali e depois passou a ser um atacante, onde aumentou muito o número de gols dele pelo Corinthians. Sim, ele tem muitos gols com a camisa do Corinthians e vamos conferir números de Servilho com a camisa do Corinthians. Vamos lá aqui, informações pessoais. O nome dele é Servilho de Jesus. Ele era meia, nasceu no dia 15 de dezembro de 1915 e faleceu no dia 10 de abril de 1984. As estatísticas com a camisa do Corinthians, ele disputou 364 jogos, certo? Conquistou 6 títulos, 3 paulistas, 2 taças São Paulo e um torneio Quinela de Ouro. E ele marcou 200 gols com a camisa do Corinthians. Sim, em 364 jogos ele marcou 200 gols. É muito gol aí que o Servilho marcou. E claro, está no top 10 de jogadores que mais marcaram com a camisa do Corinthians. A estreia do Servilho foi no dia 3 de maio de 1938, certo? E foi no jogo contra o Lusitano, um empate por 1-1. O jogo foi na Fazendinha, certo? A última partida foi no dia 8 de maio de 1949. O Corinthians venceu a Portuguesa por 2-0 no Pacaembu, tá? E aqui,
recordes e marcas de Servilho pelo Corinthians. Ele é o quarto meia que mais atuou pelo Corinthians, 19º jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX, sexto maior artilheiro da história do Corinthians, segundo meia que mais marcou gols pelo Corinthians e também o 62º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians. E tá aqui as temporadas do Servilho. Ele jogou de 38 a 49 aí, pouco mais de 10 anos aí de Corinthians, o Servilho, né? Disputou 195 jogos de Paulista, 4 de torneio Rio-São Paulo. Tá aí Servilho, o sexto maior artilheiro da história do Corinthians, com 200 gols marcados. Pois é, então bora pro próximo jogador. E agora, galera, o próximo jogador da lista não era conhecido por fazer muitos gols, não, muito pelo contrário. Ele era um zagueiro chamado Domingos da Guia, que jogou na década de 40 pelo Corinthians. Ele chegou por aqui perto dos 32 anos de idade. Ele foi contratado do Flamengo para o Corinthians. O Timão na época pagou 300 contos de réis, que era um baita dinheiro na época, correto? E o Domingos da Guia tinha como apelido Divino Mestre. Sim, ele era um zagueiro que não costumava dar bicões, nem nada disso. Ele tinha muita habilidade para sair jogando, certo? E ele também gostava de fazer jogadas arriscadas, tanto que cada jogada arriscada dele tinha um apelido chamado de Domingada, né? Lá vai o Domingos da Guia fazer a domingada dele, enfim, né? Então, vamos conferir números de Domingos da Guia pelo Corinthians, um ex-zagueiro aí, tá? Nome completo dele, Domingos Antônio da Guia, era zagueiro. Ele nasceu no dia 19 de novembro de 1912, faleceu no dia 18 de maio de 2000, certo? Ele disputou 117 jogos pelo Corinthians, não marcou gols, tá? Mas todos os jogos foram como titular, certo? Ele tem um título pelo Corinthians, a Taça São Paulo de 47, certo? O Domingos da Guia estreou pelo Corinthians no dia 13 de fevereiro de 1944, numa vitória do Corinthians contra o Flamengo, né? O ex-time dele, 3-2, o jogo foi no Pacaembu. E a última partida dele no dia 1º de fevereiro de 1948, o empate com a Francana por 3-3 no estádio Lancha Filho em Franca, né? Eu acho que esse estádio fica em Franca, né? Enfim, grandes marcas do Domingos da Guia. Ele é o 35º zagueiro que mais atuou pelo Corinthians. E tá aqui as estatísticas dele. Jogou aí uns 5 anos pelo Corinthians, de 44 a 48, certo? E ele jogou aqui, pelo Paulistão, 77 jogos, fora amistosos que ele jogou, certo? Então, Domingos da Guia, um dos melhores zagueiros. Sim, um dos melhores zagueiros que passou pelo Corinthians. Então, bora pro próximo jogador. E agora, o próximo jogador da lista é Carbone, galera. Sim, Carbone, que antes de chegar ao Corinthians, ele era um grande carrasco da equipe, certo? Ele atuava muito pela Juventus da Moca, pois é. E ele chegou ao Corinthians na década de 50 e logo no primeiro ano dele pelo Corinthians, ele já foi logo artilheiro do Campeonato Paulista, fez uns 30 gols lá em 1951, certo? Carbone, que jogou ao lado de Baltazar, Cláudio, muitos jogadores históricos da década de 50. E vamos conferir aqui números do Carbone, né? Carbone, ex-jogador do Corinthians. Nome completo dele, Rodolfo Carbone. Ele era um meia. Ele nasceu no dia 2 de novembro de 1927, tá? Ele jogou 232 jogos pelo Corinthians, certo? 206 como titular. E ele conquistou 6 títulos pelo Corinthians, sendo 3 paulistas, a pequena Taça do Mundo de 53, torneio Rio-São Paulo de 53 e também 54, certo? Carbone ao todo marcou 137 gols com a camisa do Corinthians, sim, em 232 jogos, 137 gols, certo? A estreia do Carbone pelo Corinthians foi no dia 29 de abril de 1951. O Corinthians venceu o Nacional de Rolândia por 5-2
no campo do Nacional de Rolândia, certo? A última partida dele pelo Corinthians no dia 12 de janeiro de 57, pois o Corinthians perdeu para o Rosário Central da Argentina 2-1 no Pacaembu, tá? Recordes e marcas dele, ele é o 16º meia que mais atuou pelo Corinthians, 12º maior artilheiro da história do Corinthians, 6º meia que mais marcou gols pelo Corinthians e na história dos jogadores que mais conquistaram títulos, ele está na posição de 70, sim. Bom, e tá aqui as temporadas do Carbone pelo Corinthians, aí uns 7 anos aí, de 51 a 57, né? Enfim, ele jogou 94 jogos de Paulistão, 23 de Rio-São Paulo, além de alguns amistosos aí, tá? Então, esse é o Carbone, jogador da década de 50 pelo Corinthians. Então, bora pro próximo jogador. E agora, o próximo jogador da lista é Flávio, sim, também conhecido como Flávio Minuano, sim, um jogador que passou pelo Corinthians na década de 60, certo? E tinha esse apelido Minuano por causa de um evento meteorológico chamado Vento Minuano, né? Esse evento dá na região sul do Brasil principalmente e acontece no inverno, né? Enfim, e o Flávio Minuano, que jogou na década de 60, é um dos maiores artilheiros da história do Corinthians, né? Num jogo histórico que o Corinthians quebrou o jejum de longos anos sem vencer o Santos, ele marcou um dos gols da vitória por 2-0. Então, bora conferir números de Flávio Minuano pelo Corinthians. Vamos lá então. O nome completo dele é Flávio Almeida da Fonseca, né? Ele era atacante, nasceu no dia 9 de junho de 44. As estatísticas: ele jogou 228 jogos pelo Corinthians, certo? Conquistou apenas um título, o torneio Rio-São Paulo de 66, certo? E ele marcou 170 gols com a camisa do Corinthians, sim. 228 jogos, 170 gols. A estreia dele pelo Corinthians, no dia 15 de março de 64, o Corinthians perdeu para o Flamengo 2-1 no Pacaembu. A última partida, no dia 1º de fevereiro de 69, o Corinthians empatou com o Dínamo de Moscou, da Rússia, 1-1, certo? O jogo foi um amistoso. E vamos conferir mais aqui, recordes e marcas aí de Flávio Minuano pelo Corinthians. Ele é o 17º atacante que mais atuou pelo Corinthians, 9º maior artilheiro da história do Corinthians e 4º atacante que mais marcou gols pelo Corinthians, certo? Tá aqui as temporadas dele, 6 temporadas de 64 a 69. Disputou o Paulistão, torneio Rio-São Paulo e alguns jogos da Taça Brasil, o Robertão. Eu acho que mais o Robertão que ele disputou, certo? Então tá aí, Flávio Minuano, ex-jogador do Corinthians, o 9º maior artilheiro da história do clube. Bora pro próximo jogador. E agora, galera, vamos falar de Wagno de Freitas, ou, se vocês quiserem, Vaguinho, sim, um jogador que atuou pelo Corinthians na década de 70, correto? Ele que ficou uns 10 anos jogando pelo Corinthians, campeão paulista de 77. Ele participou do gol do Basílio, né? Ele que acerta a bola na trave no lance do gol, antes, né, claro, do gol do Basílio. Ele tem mais de 500 jogos pelo Corinthians e pouco mais de 100 gols com a nossa camisa. Sim, vamos conferir números do Vaguinho com a camisa do Corinthians. O nome completo dele, Wagno de Freitas, ele era atacante, nasceu no dia 11 de fevereiro de 1950. Ele tem ao todo 551 jogos pelo Corinthians, conquistou 5 títulos, certo? Ganhou o torneio Laudo Natel de 73, Copa São Paulo de 75, Taça Governador do Estado de 77 e mais 2 paulistas em 77 e 79. E ao todo ele marcou 110 gols pelo Corinthians. 110 gols em 551 jogos. Bora ver mais aqui. A estreia do Vaguinho pelo Corinthians foi no dia 4 de agosto de 1971. O Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro por 4-1 no Morumbi. A última partida no dia 12 de março de 81,
certo? Uma derrota para o Santa Cruz por 4-1 no Pacaembu. E tá aqui recordes e marcas de Vaguinho pelo Corinthians. Ele é o atacante que mais atuou pelo Corinthians, sexto jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX. Ele também é o 15º maior artilheiro da história do Corinthians, sétimo atacante que mais marcou gols pelo Corinthians, e na lista de jogadores que mais conquistaram títulos pelo Corinthians, ele tá na posição 81, correto? E tá aqui as temporadas de Vaguinho pelo Corinthians, de 71 a 81, então ele ficou uns 10 anos aí sendo jogador do Corinthians, certo? E tá aqui as competições que ele disputou: Paulista, Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, são os campeonatos que Vaguinho disputou pelo Corinthians. É isso aí, Vaguinho, e agora é o próximo jogador da lista. Quem será? Bora conferir. E agora, galera, vamos falar de Luizinho, galera. Sim, um grande jogador da história do Corinthians, um dos jogadores que mais jogaram pelo Corinthians, tá no top 5 de jogadores que mais atuaram por aqui, certo? O apelido dele era Pequeno Polegar. Sim, o Pequeno Polegar Luizinho. Ele ganhou esse apelido devido a uma alusão a um personagem de fábula infantil. Era um garoto que driblava um ogro mau, certo? E esse garoto chamava Pequeno Polegar, então tá aí o apelido dele, Pequeno Polegar, o Luizinho, grande jogador da história do Corinthians, campeão do 4º centenário de 54. Então, bora conferir alguns números de Luizinho pelo Corinthians. E tá aqui, o nome dele completo é Luiz Trujillo, certo? Ele era um meia, nasceu no dia 7 de março de 1930. Luizinho jogou 608 jogos pelo Corinthians. Exatamente, 608 jogos. Ele conquistou ao todo 11 títulos. Sim, 11 títulos. A lista é enorme, né? Torneio Rio-São Paulo de 50, Paulista 51, Paulista 52, Taça São Paulo de 53, Pequena Taça do Mundo de 53, Torneio Rio-São Paulo 53, Torneio Charles Miller 54, Torneio Rio-São Paulo 54, Paulista 54 e 2 torneios Charles Miller na sequência em 55 e 58. E ele marcou na história do Corinthians 175 gols. A estreia de Luizinho pelo Corinthians foi no dia 28 de novembro de 48. Sim, o Corinthians venceu a equipe do Epacaré 5-1 no estádio General Afonseca, certo? A última partida dele no dia 25 de janeiro de 96, um amistoso que ele jogou, e o Corinthians venceu Curitiba 2-1 no Pacaembu. Vamos conferir mais aqui, recordes e marcas do Luizinho pelo Corinthians. Ele é o meia que mais jogou pelo Corinthians, segundo jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX, ele só perde para o Vladimir, né? Sétimo maior artilheiro da história do Corinthians, terceiro meia que mais marcou gols pelo Corinthians e é o 13º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians, certo? E na história também ele é o terceiro jogador que mais jogou pelo Corinthians. É o terceiro, ele só perde para o Vladimir e para o Cássio. Bora conferir mais aqui as temporadas de Luizinho pelo Corinthians, né? Ele estreou em 48 e permaneceu no Corinthians até 60, né? Aí ele saiu, voltou em 64, ficou até 67 e aí depois em 96, já um pouco velho, né? Disputou um amistoso, certo? E alguns campeonatos que o Luizinho jogou pelo Corinthians, quase 300 de Paulistão, 82 de Rio-São Paulo e mais alguns amistosos aí, tá? E é isso aí, o Pequeno Polegar Luizinho. Bora pro próximo jogador. E agora vamos falar, galera, de Baltazar. Sim, Baltazar, que veio do Jabaquara para o Corinthians, certo? Na década de 40,
ele começou a atuar pelo clube, certo? Baltazar, galera, é nada mais, nada menos que o segundo maior artilheiro da história do Corinthians. Ele era conhecido como cabecinha de ouro, sim. Ele mesmo dizia que com a bola no pé não era tão bom, mas de cabeça, segundo ele mesmo, era melhor que Pelé. Sim, ele mesmo dizia que de cabeça era melhor que Pelé, e tá aí o apelido Cabecinha de Ouro. E o apelido Baltazar veio por causa que ele era meio semelhante com o irmão mais velho dele, que tinha esse nome Baltazar, certo? Então, vamos conferir números do Baltazar pelo Corinthians, certo? O nome completo dele é Oswaldo Silva. Ele era atacante, nasceu no dia 14 de janeiro de 1926 e faleceu no dia 25 de março de 97. Baltazar tem 405 jogos pelo Corinthians, ao todo 9 títulos. Ele ganhou a Taça São Paulo de 47, Torneio Rio-São Paulo de 50, Paulista 51 e 52, Pequena Taça do Mundo 53, Torneio Rio-São Paulo 53, Torneio Charles Miller e Paulista 54 e o último título dele, o Torneio Charles Miller de 55. Ao todo na história, 269 gols pelo Corinthians, certo? Ele jogou 405 jogos com 270 gols aí aproximadamente, tá? A estreia de Baltazar pelo Corinthians foi no dia 15 de novembro de 45, o Corinthians empatou com o Jabaquara em 5-5, hein? Que jogo! E a partida foi no estádio Eurico Mursa, né? A última partida de Baltazar pelo Corinthians foi no dia 25 de abril de 57 e o Corinthians perdeu para a Portuguesa por 5-2 no Pacaembu, né? Recordes e marcas de Baltazar pelo Corinthians. Ele é o terceiro atacante que mais atuou pelo Corinthians, 14º jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX, segundo maior artilheiro da história do Corinthians, segundo atacante que mais marcou gols pelo Corinthians e o 30º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians. Esse é Baltazar, tá? E tá aqui as temporadas dele, ele ficou aí uns 12 anos, sim, 12 anos de Corinthians entre a década de 40 e década de 50, né? E tá aqui os campeonatos que ele disputou, mais de 200 jogos pelo Paulistão, 32 pelo Torneio Rio-São Paulo e alguns amistosos aí, tá? E bom, galera, se o Baltazar é o segundo maior artilheiro da história do Corinthians, quem é o maior? Bora conferir o próximo jogador. E galera, o último jogador dessa lista, é claro, o maior artilheiro da nossa história, Cláudio. Sim, Cláudio, o gerente, é o último jogador que eu trago pra vocês, o maior artilheiro da história do Corinthians. Cláudio, que era um jogador de muita técnica, ele era muito mais do que um fazedor de gols, ele também era o homem das bolas paradas na época dele de Corinthians. Ele deu muitas assistências para Baltazar marcar seus gols de cabeça. E o apelido de gerente veio porque ele era, sabe, ele era líder dentro de campo, quase um técnico dentro de campo, certo? Então, essa característica de liderança dele colocaram aí com um apelido de gerente, certo? Um líder e quase um técnico ali dentro de campo. E vamos conferir, tá? Números de Cláudio Cristóvão com a camisa do Corinthians. Bora lá. Nome completo dele, Cláudio Cristóvão de Pinho. Ele era atacante. Nasceu no dia 17 de julho de 22, faleceu no dia 1º de maio de 2000, certo? Ele jogou 551 jogos pelo Corinthians, todos como titular, todos. E ele conquistou 11 títulos com a camisa do Corinthians, certo? Ganhou a Taça São Paulo de 47, Torneio Rio-São Paulo de 50, Paulista 51 e 52, Taça São Paulo e Pequena Taça do Mundo e também Torneio Rio-São Paulo de 53, Torneio Charles Miller, Torneio Rio-São Paulo e Paulista de 54 e por último o Torneio Charles Miller de 55. E ele marcou aí 305, 306 gols pelo Corinthians, né? Tem site que diz que ele marcou 305. Aqui no meu timão tá 306, né? Mas é mais ou menos esse número aí, 305, 306 gols pelo Corinthians. Em 551 jogos, tá?
A estreia de Cláudio pelo Corinthians foi no dia 14 de março de 47, sim, no empate com o São Paulo por 4-4 no Pacaembu. A última partida dele no dia 29 de dezembro de 57, tá? Também no jogo com o São Paulo, uma derrota por 3-1 no Pacaembu, tá? E tá aqui recordes e marcas do Cláudio pelo Corinthians. Ele é o segundo atacante que mais atuou pelo Corinthians, sétimo jogador que mais atuou pelo Corinthians no século XX, maior artilheiro da história do Corinthians, atacante que mais marcou gols pelo Corinthians e 14º jogador que mais conquistou títulos pelo Corinthians. E tá aqui as temporadas dele. É praticamente as mesmas temporadas do Baltazar, né? Ficou uns 12 anos aí no Corinthians, marcando inúmeros gols aí, uns 305, mais de 300 gols pelo Corinthians, né? Os campeonatos que ele jogou, 301 jogos só de Paulistão, 43 pelo Rio-São Paulo, além de alguns amistosos aí. E esse é o Cláudio, o maior artilheiro da história do Corinthians. E tá aí, galera, tá aí 10 grandes jogadores aí que passaram pelo Corinthians, 10 grandes ídolos que jogaram por aqui. Eu poderia ter falado de inúmeros, né, poderia relembrar inúmeros jogadores que passaram, certo? Teve Roberto Belangeiro, Idário, Olavo, cara, teve tantos jogadores históricos que passaram pelo Corinthians. Bom, dependendo das visualizações, dependendo se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 trazendo outros 10 jogadores, tá certo? Dependendo se vocês quiserem, claro. E é isso, galera, 10 grandes jogadores da história do Corinthians que vocês precisavam conhecer. Alguns, claro, vocês já ouviram falar, certo? E eu trouxe aqui para relembrá-los, tá? Com vocês, 10 grandes jogadores do Neco, né? O primeiro grande ídolo do Corinthians, até o Cláudio, o maior artilheiro da nossa história, beleza? E é isso. Comente o que vocês acharam do vídeo e se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians!